Agora eu vou receber mais uma convidada aqui. Estou com a doutora Patrícia Sereste, tudo bom? Tudo bem. Fisioterapeuta. Nós vamos falar sobre um assunto hoje que, infelizmente, temos que falar, né, doutora, sobre depressão infantil. Um tratamento hoje que tem ajudado muito as crianças que chegam com esse diagnóstico, né, doutora Patrícia? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, com toda a sua equipe. Muito obrigada. E eu quero que você me conte como é que chama esse tratamento. É microfisioterapia? Isso. Eu já tinha ouvido falar, mas quero que você fale um pouquinho melhor para quem ainda não conhece esse tipo de tratamento. Ok. Hoje é o Dia Nacional da Microfisioterapia no Brasil. Estamos comemorando 18 anos da micro aqui no Brasil. Essa técnica, primeiramente, é uma técnica francesa. Ela foi desenvolvida há 40 anos atrás por dois franceses que são fisioterapeutas osteopatas. E eles estudando, eram fisioterapeutas já, mas não tinham sucesso em todos os seus tratamentos. E eles conseguiram identificar uma memória celular. Muitas coisas que nós passamos na nossa vida ficam registradas em alguma parte do nosso corpo. E essas memórias celulares podem vir a desenvolver doenças e sintomas que nós sentimos hoje no dia a dia. A gente percebe que ao longo do dia nós estamos expostos a micróbios, a bactérias, a agressões, a mudanças de temperatura, choques físicos, medicamentos, exames que nós fazemos. Tudo isso, nosso corpo ele tem um poder de se autorregular, mas acontece que nem sempre o nosso sistema imunológico identifica isso e consegue corrigir, né? Então é aí que a micro entra, porque algum sintoma que você pode estar sentindo, ou emocional, ou físico, pode vir dessas memórias celulares que estão atrapalhando esse mau funcionamento de um órgão ou de um tecido. Entendi. E por que desse nome, né? Microfisioterapia. É uma fisioterapia pequenininha, não, né? A fisioterapia trabalha movimentos grandes, né? Grupos musculares. Aqui nós trabalhamos pequenos tecidos a nível celular e tecido. E são com pequenos movimentos também. É uma técnica manual, né, que nós trabalhamos, superficial ao corpo, que vamos identificando através dos mapas que os dois criadores fizeram. Nós vamos identificando esses traumas. E quantas sessões eu preciso fazer da microfisioterapia para começar a ver um resultado? Na primeira sessão, a maioria já vê muito resultado. Às vezes não é suficiente, mas digamos que de 1 a 4 sessões é o máximo. Tá? Isso seria um tratamento. Depois disso, a pessoa se recuperou, não tem mais dor. Nós falamos, cada 6 meses ou uma vez ao ano, fazer mais uma sessão, né? Porque a gente ao longo da vida vai tendo esses traumas e seria importante, digamos assim, fazer essa faxina, essa limpeza para não vir, porque a micro, ela é um tratamento, mas ela também serve como uma prevenção de doenças futuras. Quais são as doenças que podem ser tratadas dentro da microfisioterapia? Nós, na micro, trabalhamos todas as doenças, porque a gente consegue encontrar a causa primária daquele problema. Então, se você está passando por uma ansiedade, às vezes é o estresse no trabalho. Então, algo que aconteceu naquele momento, às vezes você fez um exame, aquela toxina, aquela radiação, tudo isso pode influenciar e deixar uma memória ruim na célula e vir a desenvolver alguns sintomas. Então, todas as doenças, a gente trabalha tanto pacientes com problemas de enxaqueca crônica, as fibromialgias, lúpus, todas as dores musculares, articulares, pessoas com problemas de coluna, aquela pessoa que já fez fisioterapia 30 sessões e não resolveu, vá fazer uma sessão de micro, porque pode ser algo bem mais interno ali, né, a nível celular, que pode estar atrapalhando, e por mais que você trabalhe essa biomecânica, não é ali o problema. Então, por exemplo, tem ali, você vai apalpar ali a pessoa, e aí dentro da pele você vai sentir Nossa, como é que é? Porque é diferente, é uma coisa... Eu já fiz, tá, gente, uma vez, uma sessão há, sei lá, uns 3 anos atrás.
Eu me recordo. E aí, conforme a pessoa ia pegando, ela ia falando as datas de um trauma que eu tive. Mas onde ela consegue identificar que dá pra fazer aqui uma coisinha aqui no meu corpo? Dá pra gente fazer uma avaliação? Vou explicar. Explica, vamos ver, porque é super curioso. Vou explicar. Nós sentimos sim na pele do paciente, tá? São toques sutis que nós realizamos, mas tudo a gente segue uns mapas, né? Tá. Quem identificou essas primeiras, se a gente encontra um bloqueio em um certo momento, a gente consegue identificar se foi uma toxina que causou aquele trauma, se foi uma radiação, se foi um trauma físico, se foi um trauma emocional. E aí nós conseguimos até datar. Tá aí uma curiosidade, né, que o pessoal gosta muito. Por quê? Quando nós encontramos uma data, certamente já vai vir um evento na sua cabeça e você vai lembrar. Então, há 2 anos atrás, ou quando você tinha 10 anos. Mas o importante é a gente frisar é que não necessariamente você precisa lembrar dessa data, porque nós encontramos datas até de quando você estava na barriga da sua mãe, então da fase gestacional. Então, essas datas você não vai lembrar e nem precisa, mesmo que falamos há 3 meses atrás. Por quê? Nós vamos mostrar para o corpo, porque o corpo vai identificar aquilo como ele identificasse um vírus. Nós vamos mostrar aquele trauma para o corpo e ele vai identificar para ele se corrigir. Coisa que ele não deu conta lá atrás. De repente, porque você está numa fase de estresse, muito cansaço. Então, assim, a gente sabe da imunidade quanto é importante, né? Se você está com uma imunidade mais baixa, muitas coisas podem se instalar, muitas doenças podem se instalar. E aí o seu organismo não dá conta de lutar contra aquele organismo. Certo. É bem interessante, né? Sim. Agora, falando sobre a questão da depressão infantil, que eu acho que é uma das questões que a gente pode trazer dentro desse tratamento, queria que você me falasse, a criança, como ela reage quando ela chega lá para fazer a microfisioterapia? Como é que a gente consegue identificar? Vou melhorar a minha pergunta. Como é que a gente consegue identificar que o meu filho tem uma depressão e que ele precisa desse tratamento da microfisioterapia? Então, vamos, um alerta para todos os pais, né? Nós precisamos ser muito atentos com as reações dos nossos filhos, né? Porque a criança de 5 anos, ela não sabe falar, tô triste. Ela não sabe falar, mãe, meu coração tá batendo, parece que vai sair pela boca. Então, são sintomas que nós temos que observar. O comportamento das crianças é muito importante, tá? Você identificando que seu filho não está bem, que ele esteja apresentando, eu trabalho muito com as crianças também, além da ansiedade e da depressão, as fobias, os medos, o terror noturno, né? As crianças que não dormem bem, que acordam passando mal, né? Com essa ansiedade já atrapalhando o sono. Você identificando que seu filho está assim, procure ajuda para casos leves não chegar a tomar um medicamento, e a microfisioterapia é um excelente tratamento, porque nós, terapeutas, vamos encontrar a causa primária, porquê disso tudo, e o corpo vai se autocorrigir. E a criança, ela não sabe dialogar. Então, as crianças são muito lindas, tenho atendido muitas das crianças e eles chegam, eles deitam na maca, não precisa ficar deitado, depois eles cansam, a gente senta, porque eu tenho que pesquisar com as mãos. Ela pode ficar em pé na minha frente se for melhor, pode ficar sentada na maca, pode estar brincando, isso não interfere, tá? Porque isso é uma dúvida que tem muitas as mães. Ah, mas meu filho não para, mas meu filho não vai ficar deitado na maca 1 hora, né? Então, assim, a gente dá um jeito. O importante é tratar, é cuidar das nossas crianças. Elas são o futuro, né? Total. E precisamos ter um olhar para essas crianças diferenciado. A gente tem visto agora, né, pós-pandemia, na pandemia, as crianças que não se alimentaram bem. A nutrição está muito defasada, né? Muito defasada, e é algo muito importante. Às vezes a gente não tem conhecimento da importância da nutrição na nossa vida, o quanto ela é importante. Se você pensar que 80% nós temos um neurotransmissor, que é o hormônio da felicidade, que é produzido, 80% dele é produzido nos intestinos.
Então, se você não tem uma boa alimentação, se é uma criança que sempre ficou muito doente, sempre tomou muito antibiótico, o antibiótico mata as nossas bactérias boas. E aí, o corpo não vai conseguir produzir essa serotonina suficiente. E a serotonina é o hormônio da felicidade. É ela que regula o nosso humor, nosso apetite, nosso sono. Olha só. A concentração, a memória. Então, começamos aí pela nutrição, né? Olha, então, até te perguntar, né, quais são os fatores que têm aumentado essa incidência da depressão na infância. Então, uma delas é essa questão da alimentação. Você acha que também o uso excessivo de celular, essa questão da criança não interagir mais, ir para a pracinha, para o parque, isso também tem aumentado? A questão da comparação, como é, né, na escola? Porque hoje em dia, eu tenho um tênis, esse tênis foi, eu fui para os Estados Unidos, né? Como é que tá essa incidência de depressão hoje aumentada? A gente vê que isso sempre aconteceu, né? A gente sofreu isso na infância, mas hoje nós, como pais, às vezes nós queremos proporcionar coisas que nós não tivemos para os filhos. E a pandemia ainda trouxe algo a mais. A gente hoje quer suprir os nossos filhos mais do que, né? Por esse isolamento, a gente quer dar tudo, a gente quer fazer tudo, a gente não quer dar frustração para o filho. Só que a gente não entende quanto isso faz parte da vida, né? É melhor uma criança se frustrar agora do que quando tiver adolescente, quando tiver adulto, né? E essa questão do bullying também é muito importante, nós como pais observar. O bullying tem sido cada vez mais cruel com as crianças, principalmente com os adolescentes, né? Falar sobre o suicídio, esse mês nós estamos no mês de setembro, né? A conscientização, né, para o suicídio, que tem que ser falado. A depressão leva muitas pessoas ao suicídio, muitos jovens e adolescentes, isso tem aumentado muito, significativamente, então a gente tem que dar importância para isso. Observar sempre os adolescentes, não deixar muito na rede social, porque o eletrônico, logo ele vai trazer aí muitos dados e números mostrando a dificuldade, né, do desenvolvimento intelectual das crianças. Então, a gente precisa ficar atento quanto a isso. Se você pensar que, de repente, uma criança de uns 10 anos, o máximo que a criança pode ficar no eletrônico são 2 horas. Sim, por dia, isso? Por dia, Aí você pega a pandemia, que as crianças ficaram 6 horas na frente de uma tela para ter aula, né? E aí depois ainda os pais davam por mais umas 5, 6 horas, porque a gente tinha que trabalhar, porque os pais têm que trabalhar, e eles têm que ficar quietos e se distrair. Sim. Então o eletrônico foi usado para isso. Você sabe até que eu tenho uma amiga conhecida que o filho dela conseguiu receber um afastamento médico por conta que quando ele chegava na tela para o home office, né, para o homeschooling que eles fazem lá, ele ficava com crise de ansiedade. 7 anos o menino. Então ele foi, né, conseguiu lá, não, você não vai fazer a aula online porque ele não conseguia. Ele chegava na frente do computador, ele começava a ter palpitação, suor nas mãos. E aí começava a se sentir mal. Que coisa mais louca que tem acontecido, né? Uma geração que tem realmente sofrido muito, né, doutora? Sim, eles estão sofrendo muito. Outro ponto, acho bem importante de a gente falar, é os pequenos adultos mesmo, né, que eles estão se transformando. Porque já tem a obrigação da escola, né? E aí, às vezes, os pais colocam em muitas atividades, que a criança, ela tem atividade das 7 da manhã às 7 da noite. Então, ela não tem o tempo para brincar com os amigos, para nada, né? Para o tédio, para inventar o seu brinquedo, inventar uma brincadeira. Né? Exatamente. Então, cada dia mais, as crianças estão sendo pressionadas a virarem adulto antes do tempo. Isso. É isso, então, que... Isso. E aí isso. E aí nós vemos tanto, né, a ansiedade nas crianças por conta disso. E a microfisioterapia, que é dentro desse tratamento, o que ela alinha nessa questão de depressão? Por exemplo, você falou da serotonina.
quando você faz as manobras, libera algum tipo de hormônio? Como é que funciona? Sim, a gente trabalha, muitos hormônios, se eles estão em déficit, eles vão, o corpo tende a se autocorrigir, tá? Na depressão, nós vemos aí as crianças, principalmente. É muito legal porque às vezes é alguma coisa que aconteceu ali com ela ou que às vezes veio lá da barriga da mãe. Às vezes você encontra alguma coisa e fala, você sofreu algum acidente de trânsito? Você sofreu na sua gestação um assalto? Algo que te traumatizou mesmo? E esse trauma acompanha o filho, a criança. E às vezes a criança passa por uma pequena situação que remete lá atrás e que pode vir apresentar sintomas. E aí, quando você faz essa manobra, o que acontece com esse sintoma, por exemplo? Ele desaparece? Como é? Isso, não é mágica. Não é da noite para o dia. Nós temos uma vitalidade no nosso corpo, né? Todo tecido, ele é vivo, ele tem movimento. Então, nós falamos de vitalidade tecidual e do órgão. Nós vamos encontrar pontos com bloqueios, onde essa vitalidade não acontece ali. Então, quando nós fazemos essa correção, o corpo identifica aquilo que a gente está mostrando para o corpo e aí ele vai entrar num processo de correção e o corpo vai voltar a funcionar com equilíbrio. É aí que é... Por quê? Porque você tomar um remédio, o remédio não vai curar o que você tem. O seu remédio vai tirar o sintoma, né? Então, a micro, nós estamos trabalhando na causa primária, no início do seu problema. Por quê? Para o seu corpo ter força para se reerguer. Às vezes, chega na minha clínica para pacientes, nossa, doutora, já tomei um monte de remédio, já fiz fisioterapia, já fiz vários tratamentos e nada resolve. O nosso corpo, em alguns momentos, ele cria uma barreira para proteger aquele órgão do resto. Então, quando ele cria essa barreira, você pode tomar todos os medicamentos, não vai funcionar, porque ele criou essa barreira. É uma forma de proteção, é uma coisa inteligente do corpo para proteger aquele órgão. Mas aí você não consegue atingi-lo do jeito que precisa com os medicamentos. Então, a micro estimula o corpo a abrir aquela barreira. Então, às vezes, muitos pacientes chegam para a segunda sessão, como que você está? Nossa, doutora, tô ótima, melhorou 70%, o que você fez? Uau. Isso quando não é 100, né? Em muitas sessões nós temos resultados excelentes com uma sessão só. Para criança também, uma sessão só? Criança principalmente. A criança principalmente. Por quê? Porque a criança tem menos traumas, né? Isso é verdade. Menos anos de vida, né? Então, não tem doenças crônicas muitas vezes, né? Mas quando falamos da depressão, normalmente a criança precisa fazer aí 2, 3 sessões, tá? Entendi. Porque quando é emocional, né? Não é algo palpável. Sim, então, a dor no ombro. Eu tenho uma dor no ombro, acabou a dor no ombro, ótimo, né? A depressão não. É todo um acompanhamento. Então, precisamos trabalhar com a microfisioterapia, sim, mas precisamos trabalhar os pais em casa, precisamos melhorar essa nutrição, precisamos tentar entender esse âmbito familiar. Quando a gente trabalha com criança, a gente fala muito do peixe no aquário. Se você pega um peixinho, você tira ele, fazemos microfisioterapia, ou seja, limpamos esse peixinho que estava num aquário sujo, mas a gente vai pegar esse peixinho e devolver lá no aquário sujo. O que vai acontecer? Já ele vai estar sujo de novo, né? Então, o que nós precisamos fazer? Limpar esse aquário, que é tentar entender como que está essa família, como que está a relação dos pais, como que está essa relação... Na escola, né? Muitas na vezes escola, isso, muitas vezes na escola, para poder limpar esse conjunto aí, para a criança poder voltar a viver, né, feliz e saudável. Crianças que têm algum tipo de deficiência, também esse tipo de tratamento, por exemplo, uma criança que é autista, ajuda muito? Sim, nós temos aí muitas questões com os autistas. Os autistas, normalmente, eles têm muita déficit de atenção, né? São crianças mais agitadas. E
pós-sessão de micro, nós temos excelentes resultados. Sério, e hoje também tem, tá muitos falando do TDAH, né, também, que é uma coisa que tem atrapalhado também bastante as crianças dentro da sala de aula, no convívio. Sim. Também ajuda. Ajuda ela conseguir focar mais, porque a gente vê muitos problemas de falta de concentração, né? Então, muitas coisas que nós passamos pode tirar essa concentração, pode causar agitação. Então, na sessão de micro, a gente vai investigar, né, com as mãos e tentar entender de onde está vindo isso. Por que que essa criança está passando por isso nesse momento? E aí você chega no consultório, você faz uma anamnese, como é que você... Porque às vezes já chegou mãe lá pra você que não sabe o que a criança está falando. Olha, meu filho tem alguma coisa que não vai. Você pode me ajudar? Ou ela já chega geralmente com o diagnóstico montado, pronto? Olha, nem sempre com diagnóstico. Bastante pessoas, às vezes, que ouve falar da micro e entende um pouco, chega assim no consultório querendo fazer a micro, fala assim, meu filho não está muito bem. Ele, acho que aconteceu alguma coisa... Está muito agitado, não está dormindo bem, ou porque não está dormindo bem porque está com medo, está reclamando muito de medo. Então, assim, às vezes acontece de a mãe chegar sem diagnóstico, tá? As pessoas que conhecem a microfisioterapia são apaixonadas. Se você ainda não fez uma sessão, faça, porque só conhecendo, só quem tem os benefícios sabe. E você tinha me perguntado, eu esqueci de falar. Não é como uma chavinha, pós-sessão de micro, mudou, né? Totalmente, sim. Muda uma chavinha. Não. Aos poucos você vai percebendo a melhora. Eu tenho pacientes que às vezes chega com dor específica no corpo, claro, ela fala assim, nossa, o que você fez? Saí, né? Vou até dar o exemplo da minha paciente de ontem, que ela deve estar me assistindo. Que legal. Ela chegou com uma dor, ela falou, Paty, eu acho que eu comi alguma coisa. Ela veio por outros motivos. Eu acho que eu comi alguma coisa faz 2 dias que eu tô com uma dor absurda. E eu não estou conseguindo comer nada, só estou à base de água, de chá. E fiz a técnica, ela saiu de lá 0 dor. Sério? Meu Deus do céu! Mas o mais comum é aos poucos o organismo vai identificando, né, esses traumas. Nós mostramos para o corpo, então ele vai identificando, reconhecendo. Por isso que a sessão, nós falamos que o intervalo de uma sessão para outra é de 30 a 60 dias. É longo o retorno. O retorno. Sim, porque o corpo precisa desse tempo para reconhecer tudo que nós apresentamos para ele em uma sessão. E aí ele vai fazendo essa autocura, né? Essa autorregulagem, para você depois, 30 dias, 45, nós determinamos isso na primeira sessão, tá? Você avalia. E aí a gente fala, olha, o ideal é você voltar em 30, 45 ou 60 dias. E aí esse paciente retornando, a gente faz uma outra anamnese para ver o que melhorou naquele tempo, quais são os pontos ainda que precisamos trabalhar. E se a pessoa chega para você já com uma doença crônica, por exemplo, ou com uma questão que já está no medicamento, por exemplo, mas vai resolver ou não? Só se for no início de alguma situação? Bárbara, a maioria dos pacientes que chegam para mim são pacientes que já estão com doenças crônicas, isso. Aquele paciente que fala, já tentei de tudo, né? Mas ainda assim, sinto dor, minha qualidade de vida não é boa, né? Então ele busca a microfisioterapia quando conhece, porque a micro também é uma técnica que não é tão difundida, não é muito conhecida pelas pessoas. Eu mesma, sendo fisioterapeuta, eu fui conhecer há 6 anos atrás. E eu já era formada há 6. E só fisioterapeuta que pode aplicar essa técnica? Só fisioterapeutas, porque nós temos que ter todo o conhecimento da anatomia, dos órgãos, dos músculos, todos corporais. Então, a maioria dos pacientes que chegam para mim são com doenças crônicas. Entendi. Tá? E, inclusive, essa paciente de ontem é uma paciente que nós estamos tratando. Ontem foi a 2ª sessão. Mas ela, sim, da primeira sessão, ela tem fibromialgia, né? Nossa, que a gente sabe o quanto as pessoas com fibromialgia sofrem. Da primeira para a sessão, para a segunda,
Da água para o vinho, assim. Nossa, tivemos, assim, incrível. Excelentes resultados. Maravilhoso. Olha, eu quero te agradecer, doutora Patrícia, acho que foi super interessante aqui o nosso papo. Eu quero que você deixe as suas considerações finais para a gente e os seus contatos, por favor, para quem quiser conhecer essa técnica, né? Acho que vale muito a pena. Sim. Eu queria, né, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer Daniel Grosjean e Patrícia Benini, que foram eles que criaram essa técnica maravilhosa. Quem conhece sabe o quanto ela é importante, né, para a nossa qualidade de vida, para uma vida melhor. E gostaria, né, se vocês quiserem entrar em contato comigo, se não conseguirem comigo, porque eu atendo em Valinhos, fiquem à vontade para procurar outros colegas nossos, que todos vão atender excelentemente, mas eu estou na clínica em Valinhos, chama Fisiwell, uma clínica muito boa, temos lá treinamento funcional, toda a parte de fisioterapia, acupuntura, e eu atendo com a microfisioterapia lá, se vocês tiverem interesse. O meu telefone é 019, né, 97134 1111.